Gente, vocês conseguem ver a tela? Consigo. Sim, perfeito. Então, a aula de hoje, gente, eu não dei spoiler dessa semana de videoaula, então vai ser mesmo a aula que vai para a plataforma. A gente vai falar sobre Primeira República. O texto que eu indico para vocês sobre Primeira República são alguns trechos do livro da Maria Lúcia de Arruda Aranha, porque ela pega o período da República de forma inteira e eu divido para poder explicar para vocês. Então, as páginas estão indicadas aqui, é pouquinha coisa. Então, a Primeira República, ela é um período muito rico da nossa história e ela é produto de uma série de fatos. A gente sabe que em 15 de novembro de 1889 foi proclamada a República no Brasil. E a maioria dos livros de história faz propagar esse discurso. Só que quando a gente vai se dedicar um pouco mais a fundo a compreender esse momento da história do Brasil, a gente vê que 15 de novembro foi um golpe dado pela área militar. O Floriano Peixoto, ele de uma hora para outra se viu no meio da confusão. Foi um movimento que teve influência do positivismo, tanto que a nossa bandeira, o lema Ordem e Progresso, é um lema do positivismo que estava em efervescência na Europa e vem impactar no Brasil. Mas o Brasil acaba que faz uma releitura do positivismo. Então, os militares, com alguns setores da sociedade, começam a tentar colar essa história de proclamação da República. O Dom Pedro II, ele ficou muitos anos à frente do governo do Brasil, acho que 54 anos. E a população brasileira, em 1889, ela estava muito acostumada a viver num país que tinha como governante um rei. Porque, afinal, em 389 anos de história, a gente era acostumada a ter rei à frente do governo, a ter províncias. Não tinha essa questão de um presidente. E a população, de certa forma, se identificava muito com Pedro II, com a família real. Só que o Dom Pedro ele já estava numa idade avançada e o trono ficaria para a filha, a princesa Isabel. E uma ala brasileira tinha muita preocupação da princesa Isabel assumir, porque ela era uma beata, muito fervorosa, ela tinha muita ligação com a Igreja Católica. Então, se tinha receio de que tipo de tomada de decisão a princesa Isabel podia fazer, e o marido dela, que era o Conde D, não era uma pessoa muito bem vista também para tomar a frente do governo do Brasil. Sem contar nisso, poucos anos antes, a gente tinha tido a abolição da escravidão no Brasil, que foi um fato que descontentou a ala produtora que dependia da mão de obra escrava nas lavouras, mesmo a gente já vendo que já tinha mão de obra assalariada. A gente tem essa questão da mão de obra, descontentamento com o Dom Pedro, tanto que o Dom Pedro, a família real, ela sai do Brasil, ela é expulsa, escoltada, de noite, para que a população não visse, e quando os responsáveis pelo movimento eles vão para as ruas fazer a marcha de que se proclamou a República, a população não entendia o que estava acontecendo naquele momento. E uma das grandes paixões do Pedro II foi ele e a família real dele terem sido expulsos do Brasil. Eles foram banidos, só, se eu não me engano, no governo de Vargas é que pode se retomar. Então, quando se proclama a República no Brasil, é feito todo um movimento para se tentar apagar, romper a história que o povo brasileiro tinha com a monarquia e a identificação com o rei, porque a partir daquele momento a gente tinha um presidente que era a representação do povo, de uma parte da população que teria direito a voto, caía as questões da província, o Brasil seria organizado em unidades federativas e em estados. E nos primeiros anos republicanos a população não entendia aquele processo, não identificava. E os republicanos, eles fazem
um trabalho muito grande de tentar fazer com que o Brasil entenda que ele deixou de ser monarquia para se tornar república. Vários lugares têm os nomes trocados, por exemplo, Colégio Pedro II no Rio de Janeiro, ele se torna, ai meu Deus, acho que é Colégio do Brasil, alguma coisa assim. Eles trocam o nome, porque não pode ter nada que faça menção à família real, a história da família real, tudo vai sendo apagado. Vão trocando o nome de praça, trocando o nome de rua, e tenta se criar no Brasil uma nova história, não uma história de monarquia, uma história republicana. Pra vocês terem uma ideia, o Tiradentes, até o movimento republicano, durante o Império, Tiradentes ele foi totalmente apagado da nossa história, porque o Império não via necessidade de que Tiradentes se tornasse uma figura conhecida, porque o movimento da Conjuração Mineira queria que o Brasil se tornasse uma república, e naquele momento era monarquia. Quando os republicanos assumem o poder, eles tentam buscar na nossa história possibilidades de serem heróis. Então, o Tiradentes ele ressurge, tanto que se cria o feriado de Tiradentes em 21 de outubro, e Tiradentes é colocado como um mártir, alguém que lutou a favor da República Histórica que a gente conhece hoje. E o Tiradentes era apagado, o Tiradentes é retomado para ir nesse movimento republicano. Até mesmo o hino nacional, eles tentam apagar o hino nacional, criar um novo hino. Quando os republicanos assumem o poder, eles saem tocando o hino nacional francês nas ruas, e o povo brasileiro não entende bolufas de nada do que estava acontecendo. Eles fazem um concurso para criar um novo hino nacional, mas a população não cola, e esse hino ele vira o hino da República, e fica o hino brasileiro, a melodia que vem do Império, porque a letra do hino nacional é recente, de 1920. E nesse contexto todo, de se criar uma nova identidade, de se tentar se construir um novo país, vem-se a questão de chamar a educação para poder ajudar nesse processo. Em 1891, ela é promulgada a primeira Constituição do Brasil Federal, a Constituição Federal. Então, o Brasil ele deixa de ser organizado em províncias para ser organizado em unidades federativas. Passa-se a ter ao povo escolher um representante, em vez de um imperador, a gente passa a ter um presidente com mandato que iria trocando. Com isso, os estados eles ganham uma autonomia, e o período que vai de 1889 até 1930 é conhecido como Primeira República, República Velha. Como vocês devem lembrar das aulas de história, eram poucas as pessoas que podiam participar da escolha dos governantes. Tinha-se muita influência dos coronéis nessa decisão. É um período marcado da política do café com leite, que é quanto à troca de poder. Ora Minas Gerais, ora o estado de São Paulo assume, sendo Minas Gerais a produção do leite e São Paulo a produção do café. Então fica essa inversão do poder entre Minas Gerais e São Paulo. Esse é o contexto da Primeira República. Além disso, nós temos uma efervescência no mundo que vai impactar no Brasil. 1914, a gente tem a Primeira Guerra de 1914 a 18, a Primeira Guerra Mundial. E o Brasil, não sei se vocês vão lembrar das nossas aulas anteriores, ele era um país que dependia muito da produção manufatureira da Europa. A Primeira Guerra Mundial vem, devasta a Europa, e o Brasil não tem de onde extrair, trazer manufaturas, porque a Europa não estava dando conta nem de fazer para poder se suprir. Então, com isso, tem-se a necessidade de se criar fábrica, de se criar indústria, de dar conta de produzir aqui dentro para o nosso consumo. Então, a gente tem um surto de industrialização no Brasil, e também a questão de se debater a nacionalização. Eu sou brasileira, a questão da nação, de pertencimento de uma pátria, que está muito ligado ao projeto republicano. A gente vê que, paulatinamente, o Brasil ele vai deixando de ser agrário exportador para ter uma burguesia industrial urbana. E nesse período também, a gente vai vendo que com a abolição da escravidão, a gente tem a vinda de mão de obra. Lembra daquela novela? Vocês não vão lembrar que vocês são novinhos, né? Terra Nostra, Mateu e Juliana, eles vêm da Itália trabalhar nas lavouras de café do Brasil, mais ou menos isso. A gente vê muitos europeus, sobretudo fugindo da Primeira Guerra, vindo para o Brasil trabalhar. E esses europeus, eles já são uma parcela da população que é mais politizada, sobretudo a ala italiana e espanhola. Eles trazem para o Brasil, fundam aqui o movimento operário. Eles criam sindicatos, e esses sindicatos vão ter muita influência anarquista.
vão ser movimentos de contestação que vão existir no Brasil, que estava tentando consolidar uma república recém-criada. A gente tem em 1917 a Revolução Russa, que institui o socialismo na Rússia também. E no Brasil, começa a querer vir essa questão de socialismo, a gente comunismo, de se colocar o comunismo no Brasil. A gente tem o movimento da coluna Prestes, que é quando Prestes, ele e alguns tenentes, eles vão percorrer o Nordeste do Brasil tentando divulgar as ideias comunistas. O Prestes, ele foi durante um período para a União Soviética, ele recebeu treinamento comunista para tentar trazer e dar um golpe comunista no Brasil, e ele estaria à frente desse golpe. E o Prestes, ele foi casado com a Olga Benário, aquele filme da Olga Benário, que vocês devem lembrar, até que em um certo momento da história, Getúlio Vargas envia a Olga Benário para a Alemanha, ela morre num campo de concentração nazista, e ele fica no Brasil por um tempo. Então, a gente tem um país que vira república recentemente, com a população que não entende aquilo. A gente tem um movimento anarquista vindo por influência das pessoas que estão vindo trabalhar nas lavouras da Europa, e a gente vem ainda a questão da Rússia, do comunismo, querendo, e a fundação do Partido Comunista, que por muito tempo ficou como... Ai, gente, voltou a palavra. Funcionando a ilegalidade no Brasil, e esse boom de efervescência, isso é a Primeira República. Temos ainda na Primeira República a Semana de Arte Moderna, de 1922. Nessa Semana de Arte Moderna, a gente vê que está muito em voga a questão do nacionalismo, de se valorizar o que é brasileiro, se valorizar o que é nacional. Então, a gente tem vários poemas, quadros e obras que vão vir ao encontro dessa fala. E essas obras, além de valorizar o que é brasileiro, elas fazem uma série de críticas à velha ordem social e política das oligarquias. Então, com isso, a gente vai ver que vai se estabelecendo uma disputa entre a burguesia urbana, que estava começando a crescer com o surgimento das indústrias, e do conservadorismo oligárquico, que eram as pessoas que viviam das lavouras, nesse momento, sobretudo das lavouras de café. Em 1929, a gente tem a quebra da Bolsa de Nova York, a crise de 1929, ela vai impactar no Brasil. E, de certa forma, apesar da quebra de várias pessoas, a gente tem um ponto positivo nela, porque a gente vai ver o crescimento do mercado interno, que já vinha desde a Primeira Guerra Mundial, e o momento que favoreceu a consolidação também de uma indústria nacional, até que em 1930, que é quando termina essa Primeira República, a gente vê a questão da disputa da eleição e a chegada de Getúlio Vargas ao poder, que é o ponto da nossa próxima aula. Tranquilo até aqui, gente? Alguma pergunta? Posso tocar? Na educação, gente, quando a gente tem a transição de império para república, a gente vê que começam a existir alguns debates, interesses e preocupações com a educação no Brasil. Desde o final do Império, a gente vê que começam a circular livros, artigos, jornais, matérias e revistas produzidos aqui no próprio Brasil sobre educação. Alguns deles ligados a liceus que já existiam, às escolas normais, como eu disse anteriormente para vocês. Durante o Império, uma comitiva era enviada para a Europa para poder ver como se dava a organização da escola naquele lugar, para tentar trazer as boas ideias para o Brasil. A gente tem um parecer de Rui Barbosa falando da necessidade de uma educação diferente no Brasil. A gente vai ter também a influência de Benjamin Constant, que era um dos cabeças do movimento da proclamação da República, do positivismo, da questão do progresso pela educação. Então, começa-se aí o discurso que para mudar, para progredir, é preciso se investir em educação. E os governantes republicanos, eles vão tentar construir um discurso de que tudo que existia no Império é considerado como atraso, como retrógrado, como uma coisa que não teve muito efeito. E tudo que vem com a República é o novo, é o moderno,
é o futuro. Então, quando a gente pega para analisar material desse período, a gente sempre vê que o império é o atraso, é o retrógrado, e a república é o que há de novo, o que há de melhor, é o progresso, é a novidade. Em 1891, gente, a Constituição, ela descentralizava o ensino. O que isso quer dizer? Cabia a cada estado resolver o que ia fazer com seu ensino fundamental e o ensino profissional. A União ficava responsável pela educação superior e pela educação secundária. Então, nesse molde de se falar sobre um progresso da educação, de uma educação como mudança, os estados brasileiros eles começam a correr para pensar num modelo de educação. São Paulo foi o primeiro estado brasileiro a trazer o modelo francês para o Brasil, que é o modelo do grupo escolar, que foi feito pela reforma de Caetano Campos. E a gente vê que depois que São Paulo faz isso, vários estados brasileiros vão fazendo esse processo de instituir a reforma. Nesse período a gente vê muita ênfase na educação primária, na criação e difusão dos grupos escolares, baseados no modelo francês. Por quê? Era um ensino simultâneo para várias crianças, dentro de uma mesma faixa etária, com o mesmo nível de conhecimento, numa estrutura toda pensada para os fins educacionais. Então, a gente vê a inserção no Brasil nos grupos escolares. Os grupos escolares, que a gente vê pessoas mais antigas falam até hoje grupo escolar, essa é a denominação que a gente usa para falar da escola primária, de 1ª a 4ª série. O termo grupo escolar, ele persistiu até a LDB de 71, por isso a gente escuta ainda muita pessoa falando o termo grupo escolar. Cada governo dentro do seu estado quis fazer essa reforma, quis instituir um grupo escolar, porque criar um grupo escolar era marca de caracterizava um governo progressista, um governo que queria uma novidade, um governo preocupado com o novo, um governo que, colando naquele discurso, não queria ser igual à monarquia, que queria o futuro. Nos grupos escolares, começa a ser organizada a escola tal qual como nós conhecemos hoje. O modelo republicano de escola ele foi muito bem sucedido, tanto que ele está aí até hoje. A gente tem um currículo que passa a ser definido pelo Estado, mas vai ser não só um currículo de matéria que você deve ensinar. Qual matéria em cada ano, o que você ensina em cada bimestre, qual método que você vai utilizar. E é fantástico, porque é tudo muito detalhado, tudo muito rico. A gente vê no Brasil também um movimento de trazer pessoas de fora para poder vir trabalhar aqui, para pensar em educação. Em Minas Gerais, a gente tem o caso da Helena Antipoff, que veio para poder auxiliar na questão da educação em Minas. Tem o Mário Casação, tem vários. Vinham pessoas da Europa, dos Estados Unidos, para poder trabalhar com educação, para poder se pensar em educação, assim como a gente tinha brasileiros indo para fora. O Anísio Teixeira mesmo, ele foi para os Estados Unidos estudar com o Dewey, que é um pai da escola nova. Então, a gente tem esse currículo minimamente estudado pela escola e a gente tem um tempo próprio para a escola. Esse tempo próprio para a escola foi uma coisa que deu pano para a manga. Porque na escola imperial, o aluno definia com o professor qual horário ele podia ir, sentar naquela cadeira e assistir a aula. Com os grupos escolares, não. A escola tinha uma hora de começar, de terminar, tinha o calendário letivo, tinha os dias letivos, tinha o dia de folga, e isso não foi muito bem aceito pela população brasileira. Porque quando se instituiu uma escola primária aqui, não era uma coisa que nem a gente vê hoje com os nossos lugares de criança na escola. Isso não existia. Isso vai se consolidando com o passar dos anos. Então, os pais não viam a necessidade de mandar o menino para a escola. Era muito mais interessante para o pai ter a criança ajudando no sustento da família, trabalhando, fazendo alguma coisa, que mandar a criança na escola. Não se via uma justificativa para aquilo. Então, acabava que no primeiro momento as escolas elas funcionavam só de manhã, então isso quebrava a rotina de trabalho da criança. Em outros momentos, quando a escola começa a ter demanda de matricular alunos, a alternativa pensada foi criar os turnos, o turno da manhã e o turno da tarde. E quando faz isso, aqui em Minas Gerais foi um fuzuê, até médico entrou no meio, porque o horário do almoço era recomendado 10 horas da manhã.
e a aula terminava às 11. Então, considerava que isso era uma coisa negativa, prejudicava a saúde, porque interferia no horário do almoço, era um caso sério. E para o governo conseguir instituir esses dias letivos, esse calendário letivo, foi um processo, tanto que a escola começa a definir esse tempo da escola, que nem hoje a gente já tem na cabeça de janeiro é mês de férias, julho é mês de férias, para que isso se consolidasse, esses meses de férias muito ligados ao calendário escolar foi um processo muito lento e isso é fruto da escola republicana. Um espaço próprio para a escola é outra coisa, porque até o Império as escolas, como a gente já viu, funcionavam em qualquer lugar, até mesmo na casa do próprio professor. Tem um professor da UFMG, que é o Luciano Mendes de Faria Filho, que ele delimita que essas escolas imperiais eram verdadeiros pardieiros, e com o movimento republicano esses pardieiros viraram palácios. Porque se começa a se preocupar com a arquitetura. A escola, ela tem um lugar de importância no projeto republicano. Tanto que ela sai da casa do professor para ela ir para a praça, para o lugar mais nobre. Não sei se a cidade que vocês moram frequentam tem grupo escolar antigo. A gente consegue encontrar primeiros prédios em algumas cidades. E esses grupos escolares que ainda existem estão nas áreas mais nobres da cidade. Está perto da prefeitura, está perto do fórum, está perto de lugares ilustres. A gente não vê um grupo escolar de um lado no cemitério. Isso não existe. Está numa região nobre da cidade. E eles foram construídos com uma arquitetura magnífica para a época, que era para a pessoa, só de olhar, saber que aquilo ali era uma marca do governo republicano que investia em educação. E o espaço era pensado para ter um pátio, que era uma coisa que não existia, para ter salas de aula. Geralmente, vocês viam um projeto pelo menos aqui em Minas, gente, do Estado, com uma planta básica, e essa planta previa 8 salas de aula, 2 para cada série. 2 para a primeira série, 2 para a segunda e assim por diante, porque separava-se no primeiro momento uma classe de meninos e uma classe das meninas, assim como o pátio, por muito tempo, foi separado por muro. Um pátio para meninos, outro pátio para as meninas, até que mais à frente consegue se instituir a coeducação. É um processo que passa a ser mais fiscalizado. Se antes o professor que tinha muita autonomia na gestão da sua escola, agora ele passa a ser responsável mais pela sala de aula e se cria categorias profissionais que não existiam. A gente tem o diretor escolar que vai ser responsável por toda a logística, a gente vai ter inspetor, vamos ter professoras, e é comum a gente ver nesse período que os cargos mais acima nas escolas, os cargos de vigilância, que tinham mais poder como diretor e inspetor, eram homens. As professoras, mulheres, o poder, quem pode tomar a decisão ainda é a figura do homem. A mulher só vai conseguir alcançar esses cargos mais à frente. E essas escolas, elas vão criando, assim, uma série de inovações. A gente tem que, com a criação dos grupos escolares, as crianças pobres vão começando paulatinamente a ir para a escola. E essa criança era uma criança que não tinha uniforme, chegava na escola com fome. Então, são criados mecanismos para tentando sanar isso. A Caixa Escolar, por exemplo, era uma instituição dentro da escola que recebia o nome de uma pessoa nobre da região e era responsável por angariar dinheiro que virava merenda, virava uniforme. A gente tem pelotão da saúde, que é quando a escola começa-se nesse período dos republicanos, a gente vê uma preocupação maior com doenças, a gente vê surto de tuberculose no Brasil. Então, a gente vê que isso entra dentro da escola, começa a ter preocupação, por exemplo, com o aluno que é míope, o aluno que tem deformidade no corpo. Então, o médico, que era uma coisa distante, vai para dentro da escola. A gente tem os auditórios, que eram momentos das festividades escolares em datas como 7 de setembro, Dia da Árvore, que as crianças elas ensaiavam, tipo essas festinhas de escola que a gente vê, ensaiavam e uniformizados para as praças públicas demonstrar todo aquele trabalho que a escola estava fazendo. E a gente vê também a diferenciação do que o menino pode e o que a menina pode. A gente vê um currículo comum, mas ao mesmo tempo a gente vê segregação do que a menina pode e o menino não. Tá? Essa foto aqui que vocês estão vendo agora é lá de Ponte Nova, minha terra natal. E esse circulado lindo, maravilhoso, é onde começa toda a minha trajetória científica. É o Grupo Escolar Antônio Martins, lá de Ponte Nova. Esse prédio, infelizmente, não existe mais. São poucas as fotos
que se tem desse período. Vocês veem, essa aqui é a igreja matriz, essa igreja existe lá ainda. Eu estava falando com vocês, a escola está do lado de um ponto importante da cidade, está do lado da igreja. E vocês veem aqui como é que o prédio ele é bonito, ele se diferencia. A gente tem uma porta central aqui, janelas amplas, porque começa a se ter uma preocupação também muito grande com iluminação, ventilação, de como tinha que ter esse ambiente. A bandeira do Brasil, bandeira republicana, logo à frente, de entrada, as janelas, e esse foi o primeiro prédio. Essa escola foi inaugurada em 1913, tá? Essa outra foto, que também não sei como é que a imagem está chegando para vocês também, é de Ponte Nova. São os alunos formados nessa escola, no grupo escolar. A gente vê logo no centro o diretor, que é de campus, da Raiz de Montes de vocês, o Mário Fontoura. A professora mulher cá na ponta, e a gente vai vendo a separação de meninos e meninas. As meninas na frente, trajadas de saia, porque menino não pode usar calça nesse período, óbvio, e os meninos na parte de trás. Aqui é um outro grupo escolar, para vocês verem a questão de como a fachada da escola chama atenção. Esse aqui é o grupo escolar de Carangola, não sei se essa escola existe em Carangola ainda. E os grupos escolares, essa foto também, gente, é lá de Ponte Nova. O diretor, o inspetor, a professora, e vocês vão ver aqui que essa classe é majoritariamente de meninas. A gente vê alguns meninos poucos aqui. A gente vê que os grupos escolares, eles acabam se tornando uma marca política, uma marca de um governo. A criação não era tão simples de um grupo escolar, porque apesar do governo republicano falar que investia em educação, coisa não era bem assim. A criação era complexa, dependia de aprovação do governo estadual. As prefeituras, elas tinham que entrar com subsídio, com dinheiro, com doação de terreno para construção, e o Estado entrava com uma parte, então dependia muito da riqueza daquela cidade, da influência política dela, para poder se construir esse tipo de escola. A de Ponte Nova mesmo, as discussões para a criação dela começam em 1906, ela só vai ser fundada em 1913. 7 anos depois, e a coisa só desembola porque na cidade tinha um senador e o senador consegue resolver isso. Essas escolas, elas foram crescendo em ritmo diferenciado nos estados brasileiros, e o grupo escolar é uma marca de um espaço urbano, porque apesar da gente ver, quando a gente pega material de Primeira República falando que só existiam grupos escolares, a coisa não é bem assim. O grupo escolar atende uma minoria de alunos. A gente vê que ainda existe uma área escolar heterogênea. A gente tem escolas que funcionam muito parecido com o modelo das escolas do período imperial, que são as escolas isoladas. Escolas reunidas, que são escolas isoladas, mas conseguem funcionar no mesmo prédio, junta 2 escolas diferentes, a vida de escolas reunidas. E em Minas Gerais ainda já encontrei registro de falar de escola ambulante, que eram professores ambulantes, que tinham uma mala com alguns artefatos pedagógicos, e ele ia para a zona rural ensinar o básico do básico do básico para o aluno. Não tinha necessidade de ter uma sala de aula, um espaço lindo, maravilhoso, como do grupo escolar. Ensinava o básico, diplomava, seguia para frente. E acabava que o aluno, que nesse período passava pela escola, ele tinha uma distinção, ele era diferente. O Brasil, nesse período, é um país que tem um percentual muito grande de analfabetos. Então, você ser alfabetizado, você ter passado por um banco de um grupo escolar, é algo que te diferencia na sociedade. Só que nem tudo são flores. A gente vê que durante esse período a gente tem ainda disputa entre o Estado e a Igreja, porque o Estado queria tornar o ensino laico, sem influência da Igreja. E a Igreja não queria perder a deixa. Isso é uma briga que vai ter por muito tempo. Em Minas Gerais a coisa pegou fogo, porque via-se muita resistência dos pais de encaminharem os filhos para a escola, porque não reconheciam a importância da escola, porque era uma instituição nova, era tudo muito novo, sem muito entendimento. Daí chega um momento em que os padres ainda tinham muita influência na sociedade, então os governantes começam a pedir os padres para falar na missa a respeito da importância da escola, falar bem da escola. Mas para que isso aconteça, para que a escola republicana tenha um respaldo da igreja, é feita uma troca. Fala, mas vai ter que ter aula de religião na escola.
a igreja vai poder estar presente na escola. É isso que acontece. Em Minas Gerais, isso é clássico. Chega até, tem alguns jornais, briga entre aspas, secretário de educação e o bispo sobre as escolas. É muito engraçado. Na realidade, a gente vê que os grupos escolares eles vão crescendo paulatinamente, mas que são poucas vagas. Após a Primeira Guerra Mundial, as cidades elas vão crescendo, a gente vê uma demanda por escolarização dos estratos emergentes. Para vocês terem uma ideia, em 1920, 80% da população brasileira era analfabeta, e os republicanos eles tinham, a princípio, um projeto de uma educação para todos, mas uma educação para todos que não é para todos, porque o operariado ia receber o mínimo de educação alimentar no grupo escolar, mas a profissionalização. A gente vê que nos grupos escolares tem aulas de trabalhos manuais. É um momento que diferencia muito o trabalho do menino e da menina. A gente tem a parcela da oligarquia e não recebeu uma educação de cunho acadêmico e mais elitista. Nesse período, a gente vê uma mudança do quadro, a gente vê a expansão de escolas normais e começa-se a exigir que o professor tenha sido formado na escola normal, tenha um diploma na escola normal para que ele possa ser um professor no grupo escolar. Acaba que eles criam até um quadro. Sempre quando você vai falar da educação, a escola antiga, que é a escola do Império, com a escola moderna, que é a escola nova. Eu já mostrei essa figura para vocês, mas eu gosto muito dela, porque ela quer colocar o quê? A educação republicana é uma educação que se preocupa com a formação do professor. Na escola normal, o professor ele recebia aulas sobre uma série de matérias. A gente vê nesse período, por exemplo, emergência de psicologia. Começa-se a pensar na psicologia, na educação especial, em como obter o melhor rendimento do aluno. Então, uma série de debates que vão existir na época que vão precisa-se de um professor formado. Além disso, os republicanos eles tinham um projeto de formação de um cidadão republicano. E para se moldar um aluno republicano, é preciso que eu molde, que eu ensine doutrina quem vai trabalhar com esse aluno. Então, nada melhor do que um professor formado, de acordo com o currículo prescrito pela escola republicana, para poder ensinar. Então, começa-se a ter essas exigências para ingresso na carreira do magistério. E a gente vai vendo que, paulatinamente, os homens eles vão saindo do magistério e vai se tornando tipicamente feminino na Primeira República, é a professora. Existem ainda professores em exercício, mas a maioria são as professoras. Elas vão tomando a forma, tá? A gente tem ainda no Brasil, além do grupo escolar, outros modelos de escola. A gente tem a escola anarquista, que é uma escola fundada pelo movimento do operariado. Eles defendem que essa escola é desvinculada dos interesses capitalistas, critica a ideologia burguesa, tem rejeição ao ensino público porque considera por ele ser público, bancado pelo Estado. Ele já é ideológico e comprometido com a classe dominante. E para o movimento anarquista, cada segmento social tinha que se responsabilizar pela educação dos seus. Então, são criadas ligas operárias e nos períodos de 1910 e 20, a gente vê muita conscientização sobre esse processo. Por panfletos, jornais, centros de estudo, são fundadas escolas operárias. Essa escola, eles chamam ela de escola moderna ou racionalista. É uma escola em que meninos e meninas convivem no mesmo espaço, que a gente chama de coeducação. Uma instrução preocupada com o científico, com a racionalidade, com a educação integral. É um ensino totalmente laico, que prevê no seu processo a politização do trabalhador. Essas escolas, elas funcionavam por pouco tempo no mesmo lugar, e logo elas eram fechadas pela polícia, porque eram consideradas escolas de anarquistas, e a gente está em um regime que quer se consolidar, que é a República, então nada de anarquista. Em 1907 é promulgada uma lei, para vocês terem uma ideia, que expulsa qualquer estrangeiro que é acusado de pôr em risco a segurança nacional por conta desse crescimento no movimento anarquista. O Partido Comunista, que é ligado a ele, teve poucos períodos de legalidade na história do Brasil, e até hoje, né, tem muitos que não veem com bons olhos o que é coisa de comunista, né?
A gente vê, nesse período, nas escolas públicas, a emergência do escolanovismo. Escolanovismo é um movimento na educação de perspectiva liberal que quer propor a renovação das técnicas de ensino. Se anteriormente eu tinha a escola nova, é um discurso que a gente vê até hoje rodando. Se anteriormente eu tinha uma escola que era preocupada com o ensino centrado no professor, o ensino de decoreba, a escola nova ela prevê um ensino centrado no aluno, que pensa a especificidade da criança, que trabalha com uma educação ativa, com materiais diversificados. Os escolanovistas, eles defendem a exigência de uma escola única, obrigatória e gratuita, recebe influência de diversas áreas, psicologia é uma delas, e no Brasil a gente vai ter experiências escolanovistas em vários estados. A gente tem no Ceará o Lourenço Filho, na Bahia, Anísio Teixeira, em Minas Gerais, Francisco Campos e Mário Casasanta, que vão trabalhar com o projeto escolanovista, o Fernando de Azevedo no Distrito Federal, que é hoje o Rio de Janeiro, Sampaio e Dória em São Paulo. Esse momento de repensar a educação, de questionar as técnicas, ele é definido pelo Nagel, George Nagel, como o entusiasmo pela educação e o otimismo pedagógico, que é quando se acredita no poder da educação de modificar o Brasil, de modificar a sociedade, de ser alavanca do progresso. E as aulas, elas deveriam ser baseadas nas lições das coisas. Se antes a gente tinha um ensino mútuo durante o Império, a gente vê o ensino da lição das coisas, que é uma coisa, um ensino focado no aluno, que tem que mexer, tem que experimentar, vivenciar. São N, lição das coisas e escolanovismo é... Aqui eu vou falar 3 dias seguidos para vocês, mas é bem legal essa perspectiva de mudança que se quer instituir no Brasil. Então, gente, a República é um momento que o nosso país ele está em transformação, vai receber influência de várias correntes, mas a ideia principal é a necessidade de romper com um país que foi conduzido por um rei por tantos anos e passava a ter à frente um presidente. A primeira Constituição de 1891, ela fez a descentralização do ensino, então coube a cada estado tentar pensar em um caminho para a sua educação. No tocante à educação primária no Brasil, é eleito o modelo de grupo escolar. O primeiro foi criado em São Paulo, depois ele vai sendo difundido pelo Brasil afora. E os grupos escolares, eles são uma verdadeira revolução no modelo de escola, porque ele cria um tempo dedicado para a escola, um espaço, um prédio escolar, que é algo que a gente está tão acostumado a dizer, coisa que não existia 100 e poucos anos atrás, uma prática escolar legitimada, e vai criando a ideia de que o lugar de criança na escola, existe um tempo para se estudar, e ele é muito responsável por proximidades de trazer a escola tal qual a gente conhece hoje. Então, meus queridos, é isso que eu tinha para falar de grupo escolar. Vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta da educação republicana? Thaís, depois que essa criança acabava esse 4º ano no grupo escolar, não tinha mais escola ou existiam outras entidades escolares? Existia, mas não era de acesso a todos. Você já deve ter ouvido por falar no ginásio. Tá. Ginásio, e num período na história a gente vai ver que para selecionar quem ia para o ensino médio, era colegial e ginasial, se não estou enganada. Era feito o exame de admissão, você já deve ter ouvido falar nesse termo também. O povo mais antigo fala de exame de admissão, já ouviu falar? Já, mas é público também ou já era tipo particular? Público, tem alguns que são públicos. Mas era assim, minoria da população que tinha acesso a isso. Minoria. A maioria ia ficando no grupo escolar mesmo. E é legal porque o grupo escolar consegue colocar numa mesma sala de aula o filho do médico com o filho do comerciante, consegue ir trazendo para escola uma população que estava mais distante, sabe? Mesmo não sendo um projeto ideal no primeiro momento, vai conseguindo trazer isso e
trazendo N preocupações para a escola, como o aluno que passa fome, o aluno que não tem roupa, o aluno que não tem material didático, tudo isso começa a vir à tona e vai se consolidando a escola de massa no Brasil. Mais alguém, gente? Ninguém? Vou parar a gravação, então.